Então, bom dia, pessoal. Tudo bem? Passaram bem a semana? Tranquilos? Ou não? Ok, então a gente está na... Eu deixei aquela atividade, vocês fizeram ou não? A última atividade? Ou vocês... Eu não fiz, professor. Eu olhei tudo, mas eu não fiz. Eu estava chateada. Fica tranquila, Priscila, tô falando sério. Os demais fizeram ou não? Bom dia, Letícia. Ninguém fez a atividade? Acho que não, né? Eu fiz, professor, mas não sei se tá certo. Você falou que ia corrigir junto com nós. Quem falou comigo agora? Peraí. Caroline. A Caroline. Tá, bom dia, Amanda. Qual Amanda que entrou? Amanda Mulato, tá. Ok. Mais alguém fez a atividade? Só a Carolina. Vocês conseguiram pelo menos acessar essa atividade lá, né? No Teams. Sim, ela está lá acessível, professor. Tá. Deixa eu só ver então aqui, para a gente poder corrigir juntos aqui antes da gente... Professor, tá em arquivos, né? Você não colocou para entregar a tarefa. Não, tá lá em arquivos. Sim. Tá em arquivos. Deixa eu pegar ela lá. Vocês estão vendo aqui, né? O documento? Tudo certo? Tá dando para ver? Então, aqui, ó. É essa folhinha que eu tinha pedido para vocês pegarem lá, né? E para vocês fazerem essa atividade aqui, ó. Tá? Essa atividade aqui. Então, veja que a gente tem o gráfico. Tem o Paul, o Vincent, Zoran, Rafael, Sandra e Randa, tá? Então, tá aqui, ó. O que vocês tinham que fazer? Paul is. Pegar uma dessas palavrinhas aqui, ó. Sometimes, never, rarely, always, usually, often. E completar essas frases aqui. Então, vamos lá. Fora a Caroline, mais alguém fez essa atividade? Ou não? Tá. Vocês estão quietinhos de novo hoje. Então, vamos ver aqui, ó. Então, a gente tem os dias aqui, ó. 5, 10, 15, 20, 25 dias, quer dizer, são 25 dias úteis aqui que eles consideraram, né? E aqui a gente tem as pessoas. Então, o Paul, né? O que ele pede, ó? Esse gráfico aqui, ó, aqui em cima, ó. Chart shows the number of days, o número, né, aqui, ó, de days que os employees were late. Lembra dessa expressão? Chegaram atrasados no trabalho, né? Então, se a gente olhar o Paul aqui, olha só. Quantos dias o Paul chegou atrasado? Respondam aí para mim. Vamos, gente. Ele não chegou. Nenhum? Nenhum. Então, se ele não chegou nenhum dia atrasado, qual seria esse advérbio de frequência que vocês colocariam? Sometimes, never, rarely, always, usually or often. Never. Ótimo. Never. Perfect. Então, Paul is never late for work. Number 2.
Vamos fazer o seguinte para facilitar. Ó. Se o Paul foi never, olha a Randa aqui, ó. A Randa foi o quê, ó? Qual seria Always. o always? Então já vamos pegar a Randa aqui, que é o number 5. Randa is always. É só completar aqui com always. Late for work. Ok? Muito bem. O Vincent aqui, ó. Ele não foi never, mas ele foi. Qual que é o que vem logo após o never? Se a gente olhar aqui, ó, no gráfico, ó. Never. Depois do never vem o rarely. Isso aqui dá um nó. Não dá um nó para falar isso aqui, ó. Porque a gente, o R geralmente é ra, re, ri, ro, ru. Ra, re, ri, ro, ru, né? Então fica rarely, ok? Então aqui vem o Vince's, tá aqui é o quarto, ó, number 4 is rarely late for work. Depois a Zora. Vamos pegar aqui o gráfico, ó. Então você tem never 0%, rarely, opa, aí já vem sometimes, ó. Sometimes, tá próximo aos 50. Então, vamos pegar aqui, ó, a Zora, que ela vem depois, sometimes. Então, está crescendo os funcionários que chegam atrasados. Depois, então, da Zora, a gente tem o Rafael, ou o Rafael. O Rafael aqui, ó, depois de sometimes, ó, often. Então, vamos pegar aqui, ó, cadê o Rafael? Rafael, number 6, is often late, ok? Aí faltou quem? Faltou a Sandra. A Sandra não é always, é um pouquinho menos que always. Menos que always, ó. Usually. Usually. Aí colocou aqui, então, na Sandra, number 2 is usually, vocês vão preencher aqui, late for work. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida nesse primeiro aí? Não? Muito bem. Aí eu pedi para que vocês fizessem também o 2, né? 2 aqui, ó. Então, esse 2 talvez que tenha dado um pouquinho mais de dificuldade para vocês, não é isso? Então, lembrando que a gente tem aqui o sujeito. Então, put the words in italics in the correct order, para colocar essas palavrinhas na ordem correta, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou usar a lousa para poder mostrar aqui para vocês, para a gente poder fazer juntos esse daí, tá? Muito bem. Então, deixa eu parar o compartilhamento aqui, ó. Só um segundo. Ok. Então, vamos lá. Ó. Vamos usar a lousa para poder... deixa eu voltar aqui. Então, nesse número 2, ó, o que a gente tem? A gente tem she, break, takes, always e a. Então, a gente tem she... Ops, só um segundo. A gente tem she... Professor, compartilha a sua tela. Ah, não tá? Não. Só um minuto. Ah, Silvio. Aí, agora tá, né? Ainda não. Não? Vocês não estão vendo a lousa? Vocês estão me vendo? Não. Antes estava vendo, daí o senhor falou assim, ó, peraí, deixa eu descompartilhar a tela para fazer alguma coisa. E parou. E agora, vocês estão me vendo? Não. Ô, Teams, me ajuda, Teams. Só um minuto. Esse Teams é uma loucura, uma loucura, uma loucura.
Um minutinho. Nada ainda de me ver aqui? Não, fantasminha. A gente ouve, mas não vê. O que vocês estão vendo? Nada? Sua foto. Caramba. Eu vou ter que sair e entrar de novo. Vocês segurem aí, tá? Eu vou sair e entrar de novo. Só um minuto. Sim, agora dá pra ver. Tá, deixa eu só ligar meu monitor aqui. Pronto. Só um minuto. Deixa eu acertar aqui. Tá. Deixa eu só configurar mais um negócio aqui, porque agora quem não tá vendo sou eu. Mas tudo bem, vamos assim. Que agora o meu monitor aqui sumiu. My God. Tem problema. Vamos lá, vamos sim. Então, ok. Ok. Vocês estão vendo a lousa? Sim. Que agora Sim. estou sem monitor aqui. Então, esse segundo exercício, tinha lá o she, tinha o break, o que mais? O takes, o que mais? O always e o are. Bom, a gente vai ter que colocar essa oração aqui no lugar, né? Então, deixa eu deixar a lousa inteira para vocês. Olha. Sujeito, she. She o quê? Né? O verbo está aqui, ó. Esse aqui é o verbo. Esse aqui é o sujeito. Então, o verbo é takes. Takes o quê? A break. Ela tem um intervalo, né? Ok? Takes a break. Verbo. Não sei se vocês se lembram disso, mas quando o verbo é o to be, esses advérbios, eles aparecem depois do verbo. Se o verbo não for o to be, eles vão aparecer antes do verbo. Então, no caso aqui, ó, o always vem aqui. She always takes a break. Então, sujeito, aqui o verbo, não é o verbo to be. Então, o advérbio de frequência vem antes dele aqui, ó. Tá? She always takes a break. Tudo bem? Dúvida nesse primeiro aí, do exercício 2? Caroline, acertou? Ou mais ou menos? Acertei. Beleza. Tá. Então, vamos agora ao segundo.
O segundo tem lá, we're. We're é a abreviação de we are. Opa, se é we are, então esse are já é o verbo to be, né? Então, vamos lá. O que a gente tem aqui nesse... Deixa eu colocar aqui. Então, a gente tem we, apóstrofe, R-E. Então, na verdade, isso aqui vai ser igual a we are. O que mais que ele tem para colocar aí? Ele tem o sick, doente, e tem o advérbio, que vai ser o rarely. O rarely. Tá? Então, como é que fica? Quem é que a gente vai colocar primeiro? O sujeito. Quem que é o sujeito, no caso? Ó, we. Verbo, aqui ele já está junto, ó. Ele já está junto, que é a mesma coisa que isso aqui. Então, we are, que é we're. Você tem lá o doente, sick. O advérbio. Agora, como é o verbo to be aqui, ó. Isso aqui é igual a are. Ele vem depois do verbo to be. Então, we're rarely sick. We are rarely sick. Conseguiram entender esse? Ou tá difícil? Ó, we're é a mesma coisa que we are. Então, we're igual a we are. We are. Aí tem sick. Aí tem o rarely. Se você tirar o rarely daqui, ó, we are sick. Né? Estamos doentes, por exemplo, né? Nós estamos, mas nós raramente ficamos doentes. Então, we are rarely sick. Tudo bem? Tranquilo? Dúvidas? Vamos lá, perguntem. Eu tenho certeza que alguém ficou com dúvida nesse. Pode perguntar. Eu achei mais difícil mesmo, não é nem dúvida, professor. Eu achei esse daí bem mais difícil. Talvez porque o I esteja junto com o are, né? Então você às vezes, mas cadê o verbo? Não, o verbo está ali junto com o sujeito, tá? Muito bem. Nem o primeiro eu tinha colocado. Tinha não, né? Porque eu não coloquei no papel, mas eu olhei a atividade tudo e montei na minha cabeça. Pra mim, eu sei que tá errado. O always era lá no final, antes das 10 horas, né? Eu não sabia que ele vinha antes por causa desse negócio do verbo to be. Isso daí que dá uma confundida ainda. Vamos só, foi bom você falar, vamos lembrar esse pedacinho aí, ó. Aqui, ó. A colocação desses advérbios, tá? Importante. Vamos lá. Ó, então, como é que é a colocação desses advérbios, né? Esses advérbios aí, vamos chamar de advérbios aqui, ó, né? Então, esses advérbios, ou eles vão aparecer antes do verbo, ou eles vão ser colocados após o verbo. Bom, é antes ou depois do verbo? Então, aí é que depende, tá? Se o verbo for o verbo to be, aí é que tá. O advérbio vai depois dele. Se for um outro verbo, qualquer outro verbo principal, né? Que não seja aí. Vamos por enquanto pensar assim: se for o verbo to be, ele vem depois. Se não for o verbo to be, ele vai aparecer antes. Então, 2 exemplos. She is always sick. Ela está sempre doente. Então, está aqui, ó. Sujeito, verbo. Mas espera lá. Esse é o verbo to be. Então, se esse é o verbo to be, o advérbio vem depois. Ok? Tranquilo? She
never works at night. Então, aqui, ó, sujeito, ela, o verbo está aqui, ó, trabalhar. Trabalha à noite, de madrugada, à noite. Então, ela nunca trabalha. Opa, esse não é o verbo to be. Então, o advérbio veio antes. She never works. Então, esses dois advérbios, aliás, esses advérbios que estão aí, o always, o always, rarely, never, usually, often, eles têm essa colocação na frase. Ou eles vão logo após o verbo to be, ou antes do verbo principal. Tudo bem? Ficou claro, sim? Sim, eu sempre via isso, mas eu não entendia. Porque quase tudo é o contrário, né? Lá primeiro é tipo de trás para frente, quase tudo. Eu não sabia o porquê, agora eu entendi. Obrigada pela explicação. Imagina. E alguns outros, né, que a gente vai ver depois, alguns outros advérbios de frequência, por exemplo, every day, todo dia, ou once a week, uma vez por semana, every year. Aí sim, esses advérbios, geralmente, eles vão aparecer no final da oração, tá? Mas isso a gente vai ver depois. Muito bem. Vamos ver agora a questão 3, ó. Tem o they, o never, 7 days work. E ele termina já com a week. Então, vamos ver esse 3 aí, ó. Vamos lá. Então, nesse 3, você vai ter aqui a oração inteira e ele já termina com a week, por semana. A week, que é por semana. Tá, muito bem. O que a gente tem que colocar aqui na ordem? A gente tem que colocar o they, o never. O que mais? They, never, o 7, o days. O que mais? E o work. Muito bem. Dessas palavrinhas que estão aí, qual que vocês acham que é o sujeito? Qual tem cara de sujeito aí? Vamos lá. They, never, 7 days work. Qual? They, eles ou elas. Então, esse aqui é o sujeito. Se esse aqui é o sujeito, já vamos botar o bichinho aqui, ó. Eles ou elas. Muito bem. Quem tem cara de verbo aí? Oi, desculpa. 7 dias? Desculpa, professor. A frase elas nunca trabalham 7 dias? Por semana, ao finalzinho. Por semana. Ah, tá, por semana. Então, é they work never 7 days. They work. Never 7 days. Tá. Vamos botar os 7 days aqui, ó. Ou é days 7. Ah, não sei. Tem coisa que é o contrário. 7 days a week. 7 dias por semana. Então, o que faltou? A gente colocar um never, um nunca. Então, vamos lá. Vamos àquele raciocínio que eu falei agora há pouco. Se for o verbo to be, ele vai depois. Se for outro verbo, ele aparece antes. Então, nesse caso, é o verbo to be? Work. Não. Não, o verbo to be é o verbo ser ou estar. O verbo work é trabalhar, não é o verbo to be. Se não é o verbo to be, o que vai acontecer? O advérbio vai aparecer, ó. Antes. Então, they never... They never work. Yeah, they never work 7 days a week. They never work 7 days a week. Ok? Tranquilo? Dúvidas? Caroline, tinha acertado? Não mintem. Eu errei essa. Tá, mas assim, entendeu o porquê errou? Entendeu por que foi feito assim?
Sim, entendi, Pro. Ótimo, muito bem. Então, vamos lá para number 4. Number 4. Então, a number 4... O que a gente tem na number 4? Vamos lá. A gente tem o I. O que mais? Ixi, tem um off aqui, uma preposição. Off. Aí tem o take. Take. O que mais? Usually, que é o advérbio, né? Ó. Usually. Bom a gente reconhecer assim, né? E o Friday. O que é Friday mesmo, pessoal? Sexta-feira. Ok. Today, né? Today is Hoje. Tuesday. Today é hoje. Today é hoje. Yeah. E hoje é Tuesday. Yesterday foi Monday. Today é Tuesday. Tomorrow vai ser Wednesday. Depois, after tomorrow, Thursday. E depois, Friday. Aí vem Saturday e Sunday. 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 Muito bem. Quem tem cara de sujeito aí? Sujeito. I. Vamos lá. I. Verbo. Quem tem cara de verbo? O que vocês acham? Esse o usuário aí, não sei como que fala. Então, usually. É advérbio, o senhor falou, né? Advérbio. Usually é advérbio. Então é o take. É o take. Então, a gente tem o take. Geralmente, quando a gente tem uma preposição aqui, ó, que é essa off aqui, ó, ela vem acompanhando o verbo, tá? Que é um verbo, que a gente fala um verbo preposicionado. Então, take off Friday. Friday é no final. Friday. Isso. Então, esse take off é tirar folga. Esse off dá ideia de folga, tá? Take off, tirar folga. Quando? Friday. Tá? Então, o que a gente tem aqui, ó? I usually. Ó, usually. O verbo é take. Não é o to be. Então, usually vem antes dele. Ó. Então, vai ficar I usually take off Friday. Pra gente, né, quer dizer, seria eu geralmente, né, eu take off Friday. O que seria isso, né? Geralmente, eu tiro a sexta-feira de folga. Eu tiro folga na sexta-feira. Essa é a ideia que dá esse take off Friday. Ok? Tem muita gente que tira, né? Assim, o descanso, que o dia de descanso é Friday. E muitas vezes não Saturday ou Sunday. No Brasil, qual é o dia mais comum para a gente fazer para take off? Qual seria? Em Brasil? Sunday, ok. Sunday, muito bem. Number 5, número 5 agora. Ó. Vamos lá, o número 5. Número 5 também a gente tem uma frase aqui, terminando com... O que já vem nela lá? At às 16 horas. Às 16 horas. Que muitas vezes esse 16 horas, ele também é chamado de 4 p.m., né? Então, isso aqui poderia ser 4 p.m., mas tudo bem, 16 horas. O que a gente tem ali? Nós temos o I, nós temos o finish. Olha como está ficando mais claro para vocês e mais fácil de vocês identificarem. Nós temos o work e nós temos o sometimes. Sometimes. Esse aqui pode dar uma pequena dúvida, mas depois vocês vão ver que é fácil de tirar essa dúvida, tá? Então, vejam bem, ó.
Quem tem cara de sujeito aí? Quem? We. Nós, né? Então, we. E agora, isso aqui pode dar dúvida. Qual é o verbo? Isso pode dar dúvida. Então, vamos lá. Por que pode dar dúvida? Porque o work pode tanto ser o verbo trabalhar, ele pode ser o verbo trabalhar, mas ele também pode ser o substantivo trabalho, né? Ok? Então, por isso que pode dar dúvida. Agora, a gente tem uma outra palavrinha aqui, ó, que é o finish, que também pode ser o verbo terminar, como pode ser, por exemplo, o término, o substantivo término, né? Então, a gente vai ter que fazer um raciocínio aqui, ó, de coerência. O que fica mais coerente? Nós terminamos de trabalhar, ou terminamos o trabalho às 4, ou nós trabalhamos o término às 4. O que fica melhor, gente, em termos de coerência? Nós terminamos o trabalho às 4. Nós terminamos o trabalho às 4, perfeito. Se isso é mais coerente, o verbo, na verdade, vai ser finish. Finish. Terminamos o trabalho, finish work. Se o verbo é o finish e esse verbo não é o verbo to be, onde que eu coloco o advérbio mesmo? É na frente do we. We sometimes finish work. We sometimes finish work. Então, nós, às vezes, terminamos o trabalho às 4. Terminamos de trabalhar às 4. Perfeito. Tranquilo, é isso mesmo, tá? Muito bem, vamos para a próxima, number 6. Number 6. Então, number 6, a gente tem. De novo aqui, ó, tem um he, apóstrofo S. He, apóstrofo S. O que significa esse his? He, apóstrofo S. O que é isso? O que esse apóstrofo S aqui, ó? Ele. Aqui é ele. Ele é. Isso, então isso aqui, ó, é igual a he is, abreviado, né? He is. Muito bem. Aí, o que mais que a gente tem aqui? A gente tem o late, para colocar, atrasado, né? Late. O for, para, né? Work. E tem o often. Frequentemente, esse aqui, então, é o advérbio. Tá? Esse aqui é o advérbio. Quem tem cara de sujeito, então? Quem é o sujeito? Isso, o sujeito é he, e o verbo já vem junto com ele aqui, ó. Vou até tirar a abreviação aqui para he is. Esse é o verbo, eles estão juntos, ó. His. O advérbio, para o verbo to be, como é que é verbo to be? O advérbio vem depois do verbo to be, ó. Então, he's often. Agora o complemento, ó. Late, atrasado. For work, para o trabalho. Pronto. Verbo to be, advérbio depois dele. Aí o complemento. Tudo bem? Tranquilo ou não tranquilo? Conseguiram entender? O que mais que a gente tem aí nessa atividade? Bom, eu tinha pedido essas duas atividades, né, para vocês. Tinha pedido essas duas. Agora, vamos dar uma olhadinha. Vocês estão com a atividade na mão aí, né? Ou não? Senão eu vou voltar a compartilhar aqui, se vocês não tiverem com a atividade na mão.
Eu não tô, a minha tá lá em arquivos da sua matéria. Tá, então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou compartilhar e vou dar uns minutinhos para vocês. Eu vou explicar aqui o que nós vamos fazer. Ó. Só um segundo. Só um minutinho. Vou subir o arquivo, é mais fácil. Semana passada vocês tiveram algum problema com o Teams em alguma disciplina, não? Porque eu vi umas reclamações. Ou não? O Tim estava instável semana passada, né? Ah, tá. Então foi isso que eu ouvi o pessoal dizendo para ter paciência, não sei o quê, no grupo lá dos professores, então acho que foi isso. Só um segundo que eu vou abrir o arquivo, é mais fácil. Ele não sobe. Então, se ele não sobe... Ô, Tinzinho! Só um momento, então vou ter que abrir a tela mesmo. Ok. Então tá aqui, ó. Ops. Diminui um pouquinho. Muito bem. Então, o que nós temos nesse exercício 3? Vocês estão conseguindo ler o exercício, ver o exercício na tela aí? Sim, professor. Tá, ótimo. Então, olha aqui, ó. A gente tem 6 perguntas e 6 respostas. É muito simples. Vocês vão tentar associar essas perguntas a essas respostas. Tá? Mas, antes de vocês realizarem esse... Vamos ver, sem a gente saber exatamente o que significa cada uma das coisas ali, vocês conseguem fazer essa associação? Primeiro, Professor, mas as respostas, elas têm, tipo assim, alternativas aí do lado, e a gente só vai colocando o que acha? não. Cada uma dessas 6 perguntas tem uma resposta correspondente ali, ó, na letra A, B, C, D, E ou F. Então, antes de vocês realizarem essa atividade, dá uma olhadinha se tem alguma palavra que vocês não entenderam aí, em todo esse exercício. O que vocês não entenderam aí? Esse when, ele significa o quê? Ah, ótimo. Já digo já, mas tem mais alguma outra? A última, lá na 6 também, a primeira palavra. Ah, então ótimo. Então é isso que eu precisava saber para a gente poder dar um start nisso. Vamos fazer assim, ó. Deixa eu stop de novo esse compartilhamento. Ótimo. Nós vamos fazer assim. Aí, voltou minha câmera? Voltou, né? Voltou a lousa? Voltou. Tá. Sim. Ótimo. Então vamos fazer assim. Aqui na lousa, eu vou perguntar. Aquelas palavrinhas. Aquelas palavrinhas que vocês viram ali, elas são chamadas, ó, de WH questions. WH questions. Elas iniciam o que a gente chama de WH questions. Então, elas são WH words, palavras que começam por WH ou por H, não é?
elas são usadas para a gente realizar perguntas que a gente chama de WH questions. A primeira delas, que vocês viram lá e me perguntaram o que será que é essa palavrinha aqui, ó, when. Eu vou fazer uma pergunta aqui, ó. When. Professor, esse WN aí é sempre que vai fazer uma pergunta? Tipo Não, não. what's your name, que também é WH? Na verdade, esse WN, ele se refere a perguntas que começam com palavrinhas que têm WH, por exemplo. Que é o caso aqui do when, que você me perguntou o que era. Começa por WH. Então, when do you have... Só um segundo. When do you have English lessons? So, vamos chamar de classes, English classes, ou lessons, melhor lessons. When do you have English lessons? Muito bem. Então, olha só a pergunta que tem lá. When do you have English lessons at FATEC, por exemplo? When? Se eu perguntar isso para vocês, vocês vão me responder assim, ó. On Tuesdays. On Tuesday. Essa vai ser a resposta que vocês dariam para essa pergunta aqui, ó. Tá? Então, vocês responderiam on Tuesday. O que significa esse on Tuesday? De terça-feira. Terça-feira. Se vocês responderam de terça-feira e eu perguntei aqui, aulas de inglês, o que será aquele when? Quando é sua aula de inglês na FATEC? Quando? Perfect. Quando? Exatamente. Então, esse when é quando, tá? Que é que a gente chama de um advérbio de tempo. A gente só tem que tomar um certo cuidado para não confundir o advérbio de tempo com o advérbio de frequência. Então, se eu pergunto quando que vocês têm aula de inglês, na terça. Com que frequência vocês têm aula de inglês? É diferente. Aí, com que frequência? Uma vez por semana. Tudo bem? Por exemplo. Ou, sei lá, geralmente, always, never, tá? Então, quando se refere a um advérbio de tempo. Ok? Ele vai te dar como resposta o advérbio de tempo. Então, when é quando. Tudo bem? Tranquilo? Que já é um pouquinho diferente aqui do how often. Então, se eu pergunto para vocês, how often do you watch TV? Never. How often do you play tennis? Always. How often? Então, o que eu estou perguntando? O que é esse how often? Não sei. Será que não sabe? Se eu perguntar assim para você, how often... Vou fazer uma perguntinha aqui, ó. How often do you watch TV? Aí você responde assim para mim, sometimes. Sometimes. O que eu estou perguntando, gente? How often do you watch TV? O que eu estou perguntando? Veja que a tua resposta é às vezes.
Então, qual que é a pergunta? O que vocês acham? Mas, tipo, quando ou com que frequência você vê TV? Isso, com que frequência? É que em português a gente costuma usar, às vezes, o quando para tudo, né? A gente usa o quando para tudo, mas na verdade é com que frequência. Então, how often? Com que frequência? Então, vejam que how often ele é diferente de when. O when é quando. Isso aqui vocês não podem esquecer não, tá? O when é quando. E o how often é com que frequência. Tudo bem? Então, when é quando, how often, com que frequência. Então, já são duas palavrinhas que a gente utiliza para fazer as WH questions que vocês já viram aí, ó. Então, when e how often. Vamos ver uma outra palavrinha agora. Uma outra palavrinha. A palavrinha what. Essa vocês costumam ver mais. Eu vou fazer duas perguntas com what. What is your What é name? qual? Qual o seu nome? What's your name? Ok, what's your name? What's your name? Então, aqui no caso, né, ele está como qual, tá? Mas eu posso perguntar, por exemplo, também, what do you do on Sundays? Opa, on Saturdays. Esse do aqui, ó, esse segundo do aí, é o verbo fazer. Então, aqui, ó, esse do é de interrogativo, esse do verbo fazer. Então, você faz aos sábados. O que eu estou perguntando aqui? O que você faz aos sábados? O que você faz aos sábados. Então, o what, ele pode ser qual, quais, né? Mas ele pode ser também o quê? O quê? Tá? Então, mais uma palavrinha aqui que vocês estão vendo aqui, estão aprendendo. O what. O que, ou qual, ou quais. Tudo bem? Tranquilo? Dúvidas nessas palavrinhas? Nessa aí, não. Tá. Então, é aquilo. Quando a gente tem esse what, né, é quando você quer saber informações gerais, né? Te dá aí resposta a informações gerais. Depois, tem uma outra palavrinha também, que é importante que vocês conheçam. Também começando com WH, que é essa aqui, ó, who. Who. Então, vejam bem, o que é who? Se eu perguntar assim, ó, who is your English teacher? Uma perguntinha que eu estou fazendo. Who is your English teacher? Quem é seu professor de inglês? A resposta é Silvio. Ok? Então, ó, who is your English teacher? Silvio. Tudo bem? Então, o que significa esse who? Quem é seu professor de inglês? Ok, quem, né? Então, esse who, quando você usa o who, a gente tem o quê? A gente vai ter como resposta pessoas, né? Pessoas, geralmente. Então, who is your English teacher? Silvio. Who is the director at FATEC? Quem que é mesmo? Cássia. Ok? Cássia is the director at FATEC, Garça. Ok? Então é isso. Who is, sei lá, your mathematics teacher? O que vocês me responderiam?
mathematics or statistics teacher? Ixi, pior que eu não lembro o nome dela. Eu também não. Alguém lembra? É mais difícil lembrar do que... Calma aí que eu Ok. vou tentar lembrar o nome dela, não lembro. Lembrei, Daisy, a Daisy. Ah, Daisy, ok, Daisy, all right, ok. Muito bem, então vamos agora mais uma palavrinha aqui para vocês aprenderem, que é a palavrinha where. Where. Veja bem, se eu perguntar assim, ó, where do you live? Where do you live? Se for para mim essa pergunta, eu respondo assim, ó, in Marília. De repente, se for para vocês, vocês podem responder em Garça. Então, o que é esse where? Onde? Onde você vive? Onde você... Perfect. Ok. So, é um advérbio de, ele vai ter como resposta, ele vai pedir como resposta um advérbio de lugar. Então, where do you live? Em Garça. Where do you study? At FATEC. Ok? Perfeito? Então, mais uma palavrinha aqui, que é o where, que ela é muito parecida e às vezes a gente confunde com o when, né? Que é o quando. Tá? Então, cuidado. Ó. Where é onde. When é quando. Ok? E, por fim, mais uma palavrinha aqui, que é a palavrinha why. Why. Se eu perguntar assim, ó, why do you study at FATEC? Why do you study at FATEC? E agora? Por que você estuda na FATEC? Isso. Então, esse why é importante. Ele significa por quê. Não é? E se ele significa por quê, ele vai, vamos dizer assim, né? É um advérbio de razão, né? Enfim, por que você estuda na FATEC? Ele vai pedir. Aí você diz o quê, por exemplo? Alguém me dá uma resposta aí. Por que vocês estudam na FATEC? Quem me daria essa resposta em português? Se eu perguntasse para vocês, por que vocês estudam na FATEC? Porque eu fui selecionada. Ok. Que você passou, talvez, no vestibular, é isso? Foi selecionado? Não teve vestibular. Não teve. Foi por histórico escolar. Ok. É processo seletivo da mesma forma, né? Você passou no processo seletivo, tá? Mas o importante da resposta é o seguinte, ó, que é isso aqui que eu quero mostrar para vocês. O why, ele é porque nas orações... Professor, because é porque também, mas só que daí entra como resposta ou não? Isso, exatamente. Então, o why é um porquê na pergunta. Tá? Então, na pergunta, o porquê é why. Na resposta, o porquê é because. I was, por exemplo, selected, I was chosen, que eu fui escolhida, because I was chosen, because I passed, because I live in Garça, or, because it's a public college, né? Tipo assim. Então, você pode dar várias respostas. Então, aí, because na resposta e why na pergunta. Tudo bem? Então, ó,
importante. Vamos rever isso aqui, ó. As palavrinhas que vocês não vão poder esquecer aí, hein? Então, a gente tem when. Eu vou colocar com W primeiro aqui, ó. Where. What. Who. E why. Então, isso aqui vocês têm que guardar, gente. Essa é importante, tá? Essas palavrinhas aqui vocês não podem esquecer, ó. Então, when, quando, where, onde, what, o que ou qual, who, quem e why, por quê. Tá? A gente tem ainda o how, tá? Se eu perguntar, how do you go to FATEC? By car, by van, walking, o que seria esse how? Como você vai para a FATEC? Ok, como? E a gente tem também, que a gente está vendo nessa aula especificamente, né? O how often, que é o com que frequência. Então, como e com que frequência. O how often. Tá? Então, when, where, what, who, why, how often. São as WH words para que a gente possa fazer as WH questions. Vocês não podem esquecer essas palavrinhas aqui. Tudo bem? Eu vou responder essa que o senhor perguntou aí, how often FATEC? Com que frequência eu vou na FATEC? E a resposta seria I never go? Pode Ou ser. não? I never go because we are in a pandemic, right? Because COVID, por exemplo, né? Enfim, perfect. I never go, right? Because we have online classes. Então, tem esse how often, never. Aí eu posso perguntar, why? Né? Why not? Por que não? Because we are in a pandemic, ok? Porque a gente está em pandemia. We are not having classes, ok? We have classes online. Então, tem várias respostas que você pode dar, porque você vê que uma coisa puxa a outra, né? Então, se eu pergunto, how often, você diz never, eu posso perguntar, well, why? Ok? Because my classes are online, por exemplo. Tudo bem? Yes. Conseguiram entender? Então, agora que vocês já viram todas essas palavrinhas aí, né? Muito bem, a gente vai voltar àquela atividade. Muito bem, então vou voltar àquela atividade para que eu vou dar uns minutinhos para vocês realizarem, então, essa atividade, tá? Vamos lá. Compartilhar de novo. Então, vejam bem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada uma corresponde a B, C, D, E ou F. Então, vocês vão indicar para mim qual que é a resposta que corresponde a cada uma dessas perguntas. Vamos lá, uns minutinhos para vocês pensarem. Podem fazer. Eu vou dar uma dica para vocês, ó. Quando é assim, esse tipo de atividade, se você pegar, por exemplo, a número 1, qual é a palavrinha que dá início à questão 1? Qual é? When. When. When significa o quê mesmo? Tá perguntando aí quando você almoça? Isso. Então, Aí a resposta é a B, ao meio-dia, ou não? Então, é isso. Então, a dica é, se é quando, você vai ter um advérbio de tempo, né? Qual nas alternativas que apresenta claramente um advérbio de tempo?
Ao meio-dia. B, meio-dia. Letter B, né? Então, aí você já faz essa associação. Quando have lunch, almoçar, ao meio-dia. Então, 1 é a B. A 2 é how often... desculpa. Pois não. Não, é que eu tinha acertado. Ô, professor, sabe qual que eu tô na dúvida aqui? Na 4, porque na 4 fala assim, quem trabalha com você, certo? Mas não tem o nome de uma pessoa. Eu acho que por associação, não tem como. Ó, Porque por associação seria essa... Não tem como. Errei, não. Nada, esquece, professor. não, tudo bem. Foi bom você falar da 4, porque a 4 ela começa com who, só que termina com with. With é preposição com, certo? Então, isso acontece muito em inglês. Quando você tem essa preposição no final, quando a gente passa isso para o português, na verdade, ela vem para frente em português. Ó. Então, se who é quem, e lá no final da pergunta está with, que é com, a pergunta vai ser com quem. Então, com quem você trabalha? Essa é a pergunta. Ah, tá. Eu tinha feito quem trabalha com você. Não, É então, diferente. faz diferença. Então, veja bem, a preposição está no final, lá em inglês, você vai trazer essa preposição para frente em português. Então, com quem ela vem antes desse com, por exemplo. Então, desculpa, do quem. Então, seria a resposta E, eu tenho 3 colegas no meu time, é isso? Faz sentido, não faz? Sim. Faz sentido, exatamente. Com quem você trabalha, você não tem especificamente um nome, mas ele fala, eu tenho 3 colleagues in my team. Ok, perfeito. Então, seria a E, essa daí. A O senhor 2. sabe que o senhor estava falando, professor, de palavras-chave? O senhor conhece a professora Norma, dona Norma? Ah, o senhor não é de Garça, o senhor é de Marília. Ah, então o senhor não vai conhecer nunca. A dona Norma, ela dava aula de inglês, agora acho que ela parou. Ela dava aula de inglês nas escolas, né? E ela tinha uma escola, de início era o IASG, depois mudou para o Winner School. E faz muito tempo, que eu já sou bem velhinha, né? Mas lá na minha adolescência, eu fiz uma aula com ela, na Winner School, que não era para aprender a falar o inglês, mas ela te dava palavras-chave e por associação você conseguia montar uma frase para estar fazendo provas, concurso, Era essas coisas, entendeu? entendi. Estratégia de Ela resolução dava de questões. isso, que nem ela fazia assim, ó. Tem a palavra, eu não sei falar, find, encontrar, não sei se é find, não sei como que fala, é find. Fine. Então, daí que ela fazia com a gente lia a palavra em português mesmo, sabe, como se estivesse falando em português, e montava uma frase para nunca esquecer, ó, eu fiz isso daí, eu tinha uns 16, 17 anos, vou fazer 36 agora, e eu nunca esqueci, essa palavra aí, o significado dela é encontrar. Então ela montava uma frase assim, ó, tá a fim de encontrar comigo? Ou tá a fim de encontrar alguém? Entendeu? Eu Entendi. lia a palavra como em português, ela é em inglês, mas eu lia a palavra como se ela fosse em português, que essa pergunta me mostrava qual era a palavra, entendeu? Que é Entendi. encontrar. Então, tá a fim de encontrar comigo? Então, você Eram sabia que estratégias para você usar em resolução de textos, por isso, exemplo, de questões de interpretação de texto, vestibular, essas coisas, né? então, eu te falar, eu não sei como que pronuncia essa palavra, o senhor está falando agora para mim. Eu ainda Fine. não peguei, fang. Então, mas eu nunca esqueci dela, faz não sei quantos anos, mas eu nunca esqueci por causa dessa frase de associação, entendeu? Entendi. Tá. Agora, realmente, palavras-chave para a gente, elas são importantes quando você vai interpretar um texto, interpretar uma pergunta, isso é importante, tá? Independente, só que no nosso caso aqui a gente já precisa ter essas palavras-chave, né? Mas dentro do contexto do próprio inglês, né? Que isso diferencia um pouco. Mas talvez eu tenha conhecido essa professora, assim, não sei se de nome. Eu conheci bem o pessoal do CCI na época, faz muito Ah, tempo. não, a escola era dela mesmo, ela Não, era sim, dona sim, sim. Yazid, Começou com o IASI, você falou, né? isso, Yazid, depois ela acho que saiu do Yazid e montou como Inner School. Tá. Mas o senhor Não, deve
É assim, ela fala de 10 palavras que ela fala com o senhor, 9 vai ser em inglês. Entendi, tá. Pode ser, sim. Do CCI eu me lembro, porque isso há muitos anos atrás, eu levei vários alunos do CCI para fazer intercâmbio, sabe? E era do CCI daí de Garça, de Marília e de Bauru. Eram 3. Mas, beleza. Mas vamos lá. How often? How often? O que é how often mesmo? Quem lembra? Se é com que frequência, vai pedir um advérbio de frequência. Qual a alternativa? A palavra-chave. Qual alternativa tem um advérbio de frequência aí? Na verdade, são 2. Quais são as que têm advérbio de frequência? You go? Com que frequência você? Não. Você Isso. vai ao trabalho? Isso. Com que frequência você vai para o trabalho? Como? O que é by train? O que vocês acham que é isso, by train? Não sei. Trem é trem? Trem é igual. trem. Trem é trem. Tá. Daí a resposta seria D? Nunca, eu sempre dirijo? Ok, perfect. Never. I always drive. Oh, yeah. Ok. A 3. What does your company do? Olha só. What does your company, sua empresa, do? Aí o último do é o verbo fazer. Então, o que a sua empresa faz? O que ela pode fazer? O que vocês acham? Professor, o Teams travou. Repete para mim, da A1 também? Da 1? É da 1 até onde você está corrigindo. When do you have lunch? Você tem o when, que é quando. Então, você precisa de um advérbio de tempo. Aí, quando que você almoça? Qual que tem? A letra B. Às 12 horas. A 2. How often do you go to work by train? Então, com que frequência você vai para o trabalho? Como? By train. De trem. Never. I always drive. Letter D. Letter D. Never. I always drive. Né? Eu sempre dirijo aí no caso. A 3. What does your company do? Qual que poderia ser que mostra o que sua empresa faz? O que vocês acham? Quer deixar essa por último? A 3, professor? É. Mas tudo bem, vamos pegar ali, ó, deixa ela um pouquinho de lado. Já fizemos a 4, who do you work with, que é, né, com quem você trabalha. A 4 seria a letra E, I have 3 colleagues in my team. A 5. Ah, professor, a 3 seria a F, I develop software. Ah, ok, a empresa, ela desenvolve software. Faz sentido. Então, o que sua empresa faz? Desenvolve softwares. Ok, it develops softwares. Perfect. A number 5. Where do you take a break? Where? Where? Lembra o que é where mesmo? Where? Professor, Oi. teacher, number 4. Sim, é que, mas tudo bem, a gente volta para 4, é que a gente já tinha feito a 4, mas who do you work with? Então, com quem você trabalha? Who do you work with? Esse with lá do final, que é o com, vem para o início. É verdade, ela foi a primeira lá atrás, né? Ah, tá, é aí. É aí. I have 3 colleagues in my team. A 5. Where do you take a break? E agora? O que é where? Só lembrar o que é where. Onde? Onde? Se é onde, qual que tem lugar aí? Qual das alternativas tem lugar? Algum lugar? Palavra-chave. Que represente Eu um tinha lugar. colocado um A. Qual que é o lugar na A aí? Curtain for a coffee. Canteen for a... O que é canteen? Parecido com Olha, português. tá vendo que eu não sei falar inglês? Cantinho. Canteen, parecido com português. É um local que nós vimos lá no início do curso, que tem na FATEC, uma cantina. Que é isso? Cantina? Cantina. Cantina. Então, se a pergunta é, cadê? Where, onde você faz o seu intervalo, né? Do you take a break?
I usually go to the canteen. Eu vou, geralmente, para onde? Para a cantina. Para quê? For coffee. Para o café. Tudo bem? E, por fim, o why, né? Do you like your job? Like. Verbo like? Eu gosto. Por que você gosta do seu job? Do seu trabalho? Aí a resposta seria C. It's very interesting. Seria C, né? It's very interesting. Perfeito. Ótimo. Ótimo. Então é isso, ó, tá aqui. Os exercícios 1, 2 e 3, vocês fizeram, tá? Aí depois, aqui desse ladinho aqui, vocês têm a explicação da parte gramatical, advérbios de frequência, ó. Tá ali. E, mais importante, vocês têm as question words aqui, ó. Tá? Who, what, where. Vendo? How, who, what, how often, where. Tá tudo aqui, ó. Why, when. Então, aqui tem as explicaçõezinhas aí dessa parte que nós vimos hoje. Tudo bem? Tranquilo? Vou voltar aqui. Ótimo. Muito bom. Conseguiram entender um pouquinho o que nós vimos hoje? Alguma dúvida? Então, vamos lá. Deixa eu ver quem está por aqui. Então, tá bom. Eu vou dar uma revisada nas notas de vocês, né? Porque elas foram lançadas. Agora eu faço uma operação pente fino aqui para acrescentar a participação, essa coisa toda, tá bom? E então, se vocês não tiverem mais perguntas, eu agradeço a presença de todos e a gente se vê na semana que vem, tá bom? Uma boa semana a todos. Tchau, professor. Boa semana. Professor. Boa semana para vocês também. Bye bye. See you next Tuesday. Repete como que é? To next Tuesday. See you. See you. Te vejo na semana que vem. Next Tuesday. Perfect. See you next. Tá. Tchau, professor. Hey, Não sei bye falar. bye. Tchau. Bye bye. Bye.